são muito importantes, tá? Que é a habilidade 29 e a habilidade 30. Então, se tu fores me perguntar, Marcos, qual é o ponto principal dessas duas habilidades, eu diria que era justamente a ideia das doenças, dos agentes causadores, né? De como você vai agir de forma profilática, tratamento, etc. Então, basicamente, esse é o ponto principal quando a gente vai trabalhar essas duas habilidades, tá bom? Foi só eu falar, né? Que a velocidade tá diminuindo, a galera está entrando direto, mas eu vou aceitar aqui sem problema nenhum. Então, olha o que a gente tem aí na habilidade 29, galera. Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais. Lembra de um detalhezinho que a gente vem conversando muito, né? Primeiro é analisar o verbo da habilidade. Esse é o ponto principal. Então, qual é o verbo da habilidade que a gente tem aí? Interpretar. Esse é o primeiro ponto. Cara, interpretar é um tipo de verbo que ele traz alguns fatores complicadores. Porque para que você possa interpretar de maneira adequada, você tem que conhecer, você tem que identificar, você tem que relacionar, né? Então, quando a gente analisa de uma certa maneira todo o processo que envolve, né, sobretudo, tem algum áudio aberto aí. Pronto. Obrigado, João. A vantagem de ter criado a sala é que, se eu perceber, eu consigo lá e, né, bloqueio o áudio do cara, né? Vantagem. Então, vamos lá. Então, o que acontece, galera? Interpretar. Então, é um verbo que vai me exigir algumas situações. A gente tem que ficar atento com essa habilidade, tá? O que a gente vai interpretar? Né? Por isso que é muito bom a gente estar lendo a habilidade, cara, para que a nossa cabeça ela amplie, né? Interpretar o quê? Experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos. Para quê? Para analisar implicações para o ambiente, para a saúde, produção de alimentos, matéria-primas ou produtos industriais. Notem que nós temos muitas particularidades, né? A gente tem que interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos. Ponto. Para quê? Para que a gente possa analisar as implicações para o ambiente, para a saúde, para a produção de alimentos, para a matéria-prima ou produtos industriais. Então, por mais que seja uma habilidade que ela é da competência 8 e, consequentemente, uma habilidade da biologia, a gente tem muitas particularidades que são interessantes para serem analisadas. Então, nesse contexto, quando a gente fala de saúde, a gente tem muitas coisas para analisar. Olha a questão número 1. Os organismos adequados para essas pesquisas. Olha que legal. Olha que legal. Olha como cabe perfeitamente. Os organismos adequados para essas pesquisas. Porque você tem que ficar atento justamente em relação a isso, né? Porque quando eu falo, pessoal, quando eu faço a referência da habilidade, eu tenho que identificar isso aqui, ó. Eu tenho que interpretar experimentos ou técnicas. Tudo bem? Quando eu falo aqui na pergunta, olha como vai bater com a habilidade. Os organismos adequados para essas pesquisas. Eu estou falando de pesquisas, de experimentos que utilizam organismos. Podem ser da espécie. Beleza. Então, eu tenho que vir para cá. O que ele está analisando? A constipação intestinal, ou seja, intestino preso, também chamado de prisão de ventre, é descrita como a dificuldade de evacuar, evacuação incompleta ou fezes endurecidas, e está associada a diversas causas. O tratamento de casos crônicos pode ser feito com drogas que estimulam
a secreção e a contração espontânea intestinal. Pesquisas farmacêuticas buscam enterotoxinas, ou seja, toxinas do intestino que apresentam essas propriedades. Então, eu estou falando, pessoal, de um problema associado ao nosso intestino. Galera, não se assustem, que eu estava muito chique escrevendo com a minha mesa digitalizadora. Hoje eu estou escrevendo com o meu mouse, tá? Então, ó, eu tenho aqui intestino. Galera, quais são desses organismos aquele associado ao intestino? Essa que é a nossa ideia. Então, vamos lá. Clostridium tetani. Responda aí no chat para mim. Qual é a doença causada pela Clostridium tetani? Tem a ver com algum problema intestinal? Não tem, né? H. pylori. Galera, H. pylori. Olha a pergunta. Tem a ver com doença do trato digestório? Tem. Qual é a doença associada ao trato digestivo relacionado com essa bactéria? Úlcera aonde, Ana? Boa, Thiago. Úlcera gástrica. Tudo bem? Úlcera gástrica. Aí, show de bola. Tem a ver com o tubo digestório, tem a ver com o tubo digestório, mas não é no intestino, é no estômago, beleza? Neisseria gonorreia, qual é a doença relacionada? A gonorreia se evita como? Boa, Isabela, uma IST, né? Como é que a gente evita a gonorreia? Preservativo, camisinha, né? Ou abstinência sexual, concorda comigo? Se não faz, não tem como pegar, né? Existe também a famosa, não sei se é famosa, não sei se vocês já ouviram falar da gonorreia oftalmológica, já ouviram? Então, às vezes, mulheres acometidas por gonorreia, quando a criança nasce por parto normal, ele acaba adquirindo essa bactéria e ela agride, né, dá uma conjuntivite muito forte, né, e é uma complicação relativamente grave, tá? Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Tem, Maria Júlia, tratamento com antibiótico. Mycobacterium tuberculosis. Qual é a doença? Qual é a principal forma de propagação da tuberculose? Secreção, ar, via aérea. Boa, boa. Então, hoje em dia, levando em consideração a Covid, se uma pessoa. É claro que uma pessoa com sintoma de tuberculose tem que ficar isolada, mas qualquer pessoa que tem algum problema do trato respiratório, com tosse, espirro, tem que utilizar o quê? Boa, Ronaldo. Show de bola. Então, atenção para essas formas profiláticas aí, né? Então, dessas 5 doenças, essas 4 últimas não têm absolutamente nada a ver com questão intestinal. Então, diante disso, qual é a alternativa que você marca na primeira? Boa. Letra A. Galera, tudo tranquilo nessa primeira questão? Tudo de boa? Vamos passar adiante. Vamos lá. Olha que bacana. Olha essa outra. Cara, essa questão eu achei sensacional. Vamos dar uma lida, ó. No tecido conjuntivo, a célula responsável pela remodelação tecidual e pela síntese da matriz extracelular, nesse processo de cicatrização é denominada. Galera, a pessoa que teve aula de tecido conjuntivo, que já analisou a aula de tecido conjuntivo, ela que domina esse assunto, ela sabe que é possível chegar ao gabarito sem ler o texto. Mas eu coloquei essa questão para que a gente possa ser provocado pelo texto. Olha o que diz o texto. A pele de tilápia, peixe de água doce,
está sendo usada para tratar pacientes vítimas de queimadura grave, tá? Vítimas de queimadura grave. Então, beleza. Ainda em fase experimental, o Hospital Municipal Souza Aguiar é o primeiro do estado a realizar o tratamento, que também é feito no Ceará. A atadura feita com a pele do peixe tampa toda a ferida, como se fosse uma cola protegendo o local, e pode permanecer na área queimada por vários dias. A vantagem é que o uso da pele de tilápia reduz a dor do paciente durante o tratamento e acelera a cicatrização. Galera, por quê? Eu já estou falando que dá para a gente resolver, mas por que eu quis ler o texto? Para a gente desenvolver o quê? A habilidade. Olha como vai ficar lindo. Interpretar técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para a saúde. Olha como fica show de bola, cara. Vamos analisar o que ele está verificando, o que ele quer. Ele quer que você interprete a utilização da pele de tilápia, analisando o impacto no tratamento de indivíduos com queimadura. E aí, o que ele pergunta? Qual é a célula do tecido conjuntivo responsável por isso? Quando analisa o tecido conjuntivo propriamente dito, ele apresenta células livres, e nessas células existe uma grande quantidade, elas estão mergulhadas numa grande quantidade de matriz extracelular. E essa matriz extracelular é feita pela parte amorfa e por fibras proteicas. Essas fibras proteicas são colágenas, elásticas e reticulares. E existe um grupo de células que produz toda essa parafernália. E qual é o tipo de célula especializado nisso? Galera, dá uma analisada, por favor. O mastócito, ele é interessante porque ele vai produzir a heparina, que é um anticoagulante, heparina, e produz também a histamina, que é um vasodilatador. Então, ele é importante para os processos pró-inflamatórios. Tudo bem? O plasmócito já é a célula que produz imunoglobulinas, ou seja, anticorpos. O macrófago é uma célula que participa da defesa por meio de um processo chamado de fagocitose. As células mesenquimais, elas fazem parte do mesênquima, que é justamente uma região de preenchimento, que está mais associada a suporte propriamente dito. E o fibroblasto? O fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo e é ele responsável pela produção da matriz extracelular. Ele que é responsável por isso. Galera, diante do exposto, qual é o gabarito da segunda questão? Boa. Letra A. Essas duas questões, fácil ou difícil, pessoal? Ficou para vocês clara a habilidade? Analisar técnicas que utilizam seres vivos, analisando a implicação? Ficou claro para vocês? Por que a letra A? Porque é a letra A que produz a matriz extracelular. É o fibroblasto, que é a célula especializada na produção dessas fibras que compõem a matriz extracelular. Não consegui acompanhar, desculpa, não identifiquei quem fez a pergunta, tá? Passou batido, mas é o fibroblasto a célula responsável por isso. Boa, Maria Júlia. Tudo bem? Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Olha o que ele diz. A reprogramação das plantas mencionadas no texto é possível, pois todas elas e todos os seres humanos possuem, aí ele colocou aqui a pergunta, né? Lembra, interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando o impacto disso no meio ambiente, na saúde, etc., na produção de alimentos, enfim. Então, aqui está a pergunta. A reprogramação mencionada. Vamos lá para analisar o texto. Segundo Maurício Maloney, especialista em biofármacos e fundador da Symbiose Genetics,
Plantas são essencialmente fábricas solares que absorvem dióxido de carbono e água para fazer uma vasta gama de diferentes moléculas. Respondam para mim, turma. Qual é o processo em que a planta absorve gás carbônico e água? Boa, boa. E a partir da fotossíntese haverá, então, a produção de matéria orgânica. Aí ele diz: dessa forma, podemos pegar a sequência de um gene humano e colocá-lo em uma planta, de modo que a planta seja reprogramada para produzir determinada proteína. E eu te pergunto o seguinte: essa planta vai produzir uma proteína humana. Então, eu estou utilizando uma técnica que está utilizando o ser vivo, e isso pode ser analisado na implicação da saúde, uma vez que você pode pegar essa plantinha e passar a produzir uma proteína humana. Tudo bem até aí? A pergunta que eu faço para vocês é simples. Galera, uma planta que recebe um gene humano é uma planta o quê? Como é que você classifica essa planta que recebe um gene humano, que recebe um gene de uma outra espécie? Galera, ó, pô, show de bola. Transgênico. Transgênico, galera. Transgênica. Essa planta ela é geneticamente modificada, ela é produzida em laboratório, é uma planta transgênica. Show de bola, parabéns. Vejam, a gente falou de transgênico na habilidade 11, nós falamos de transgênico na habilidade 14, nós estamos falando de transgênicos agora na habilidade 29, porque em cada uma dessas habilidades o objetivo da questão era diferente. Aqui eu estou analisando qual é a implicação que ela tem. Mas olha a pergunta: para que a gente faça essa reprogramação da planta, o que, que eu vou alterar nela? Bem, eu vou transferir um gene humano para ela. Beleza. Mas o que, que eu altero nessa planta, né? Galera, vamos lá analisar. Splicing de DNA está errado porque o que é feito o splice não é o DNA. Splicing é um RNA. Tudo bem, pessoal? Tem que ter, Ana Raquel. Tem que ter um gene de uma outra espécie, tá? Então, splice é de RNA. Marcos, que diabo é isso, splice? É porque quando a gente analisa o gene de um eucarioto, tá sem áudio? Quando a gente analisa um gene de um eucarioto, ele tem algumas sequências chamadas intron e exons. Essas sequências intron, ela não tem informação genética. Quando ocorre o processo de transcrição, que é a produção do RNA, o DNA está aqui, vai ser transcrito em RNA. Tanto o intron quanto o exon vai ser transcrito. Tudo bem? Só que o intron não tem informação genética. Quando esse RNA sair do núcleo e ir em direção ao citoplasma, para que no citoplasma tenha o processo de tradução, o que, que vai acontecer? Essas sequências introns são removidas. Então, o RNA mensageiro no citoplasma, ele é bem menor do que comparado ao RNA mensageiro produzido no núcleo em função desse processo chamado de splicing. Então, splicing é a remoção dos introns no RNA. Não tem nada a ver com o DNA. Código genético. Galera, não altera o código genético. Eu falei já tanto sobre isso, tanto sobre isso. O código genético é uma trinca de RNA mensageiro. O código genético é uma trinca de códons. Então, se você altera geneticamente uma planta, o código genético ele não é alterado. Tudo bem? Então, fique atento em relação a isso. Se altera geneticamente uma planta, o código genético continua o mesmo, porque o código genético é uma trinca de bases nitrogenadas. Sim, boa, 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 Novaes. Obrigado, tá? Obrigado. Mas, ô, gente, você tem toda a razão. Ô, Nara, ô, Isabela. Não, vocês têm toda a razão. Perfeito, perfeito. Eu estava lendo aqui e eu fui fazer uma outra interpretação. Eu peço humildemente desculpas. Vocês têm toda a razão. Eu estava dando um direcionamento para a questão. Pedem o mesmo código genético. Show de bola. Tem toda a razão. Tá? Erro meu. Perdão.
Erro meu. Não, não, não. Eu também, tá? É letra D de dado, é letra D de dado. Fui eu que errei. Eu fui para uma outra vibe, tá? Eu ia trabalhar aqui a modificação do genoma, mas não, ele está falando o mesmo. Opa, gente, mil desculpas. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, tá? Falha total minha, peço desculpas, tem toda a razão. Pane no sistema. Mas que bom que vocês gritaram daí, que vocês não aceitaram o gabarito, tá? E eu poderia ter dado aquela migué, né? Poderia ter dado aquela migué. Não, queria saber se vocês estavam prestando atenção mesmo e tal, né? Podia ter dado essa migué. Mas boa, Novaes. Obrigado. Tá, não. É porque, na verdade, eu fui na interpretação da modificação do genoma. Eu estava na cabeça que era modificação, tá? Então, haveria uma modificação do genoma, porque genoma é o DNA, né? O perfil de DNA de uma espécie. Deriva gênica nós falamos na segunda-feira. Lembra que eu falei que era deriva gênica? Que era a frequência, a alteração na frequência de um determinado gene por um mecanismo aleatório que não tem nada a ver com a seleção natural. Lembra que eu falei para vocês de um incêndio? Pensa no incêndio que a gente vai lembrar da deriva gênica, tá? Carga genética, pessoal, é a contribuição genética, então não tem nada a ver com o que está analisando. E aí é o código genético mesmo, tá? Lembra que a gente admite, mesmo que seja entre aspas, que o código genético ele é universal. Tudo bem? Mesmo que seja entre aspas. O splicing é a remoção dos introns do RNA mensageiro. Tudo bem? Posso. Splicing é a remoção dos introns do RNA mensageiro. Então, quando você tem um gene de um eucarioto, esse gene do eucarioto ele tem duas sequências. Ele tem uma sequência, essa mais escurinha, chamada de intron, e as sequências mais fininhas são os exons. Então, aqui eu tenho intron, aqui eu tenho exon, aqui eu tenho exon, aqui eu tenho intron, aqui eu tenho exon, aqui eu tenho intron. Quando é produzido a molécula de RNA mensageiro, quando é produzida a molécula de RNA mensageiro, essas sequências, elas também são transcritas. Então, o RNA mensageiro ele vai ter tanto as sequências intron como as sequências exon. Só que as sequências introns, elas não têm informação genética. Então, o RNA mensageiro, antes de sair, essas sequências introns são removidas. Qual é o nome da remoção dessas sequências introns? Splicing. Tudo bem? Carga genética é a contribuição genética que uma célula tem. A gente diz que ela tem uma carga genética, tá? Código genético são as trincas de RNA mensageiro. Código genético é o códon, tá? São trincas de RNA mensageiro que determinam um aminoácido. Genoma é a sequência de bases nitrogenadas do teu DNA. Satisfiz a curiosidade de todos e de todas? Boa. Beleza. Vamos lá. O processamento do produto citado no texto é uma medida importante na prevenção de casos. Processamento do produto citado no texto. Vamos lá. Palmito em conserva é o produto preparado a partir da parte comestível de palmeiras sadias de espécies próprias para o consumo humano, das quais tenham sido removidas as partes fibrosas por meio do descascamento e corte. Esse produto é embalado com água, especiarias e outros ingredientes e processado, acidificado e pasteurizado, de maneira apropriada para que ele esteja isento de formas viáveis de micro-organismos capazes de se reproduzir no alimento sob condições normais de armazenamento, distribuição e comercialização. Por fim, o palmito ele é embalado hermeticamente, não permitindo contato com o ar, de modo a evitar a entrada de micróbios, mantendo o produto estéril. O processamento do produto citado é uma medida importante na prevenção de casos. Tudo bem? Boa.
E aí, galera, qual seria o gabarito dessa questão? Pronto, né? Vocês perceberam que a gente resolveu aqui, basicamente, já 3 questões, as 3 tratam de doença, né? As 3 tratam de doença, né? Vamos lá. É uma bactéria? É uma bactéria. Perfeito. Todas as doenças aqui são causadas por bactérias. Todas. Hanseníase é lepra. Difteria é uma bactéria também que está associada a doenças causadas por criança, principalmente em criança, né? Então, a difteria é uma doença. Opa, mexi aqui, pessoal. Desculpa, voltou. Né? Então, a, então, quando você fala em difteria, ela é causada por bactéria e está diretamente associado à inflamação do trato respiratório. Né? Tudo bem? É muito comum em criança. Fechou aí? Beleza. Galera, eu vou deixar a quinta e a sétima para vocês. Aí eu vou resolver a sexta, tá? Quase todo paraense já ouviu falar que o açaí é rico em ferro. Beleza. A combinação de alimentos abordadas no texto pode atuar na prevenção de doenças. Bora ver o que que é, né? Bora ver o que que é. Cara, quem assistiu já a minha aula sobre isso vai lembrar do que eu comento. Né? Olha o que que ele fala. Rica em ferro, de certa forma a afirmação é verdadeira. O ferro é um dos nutrientes mais essenciais. Porém, você sabia que no açaí, parte desses nutrientes só é liberado quando entra em contato com a vitamina C? Trata-se da biodisponibilidade do açaí. No caso do açaí, a combinação mágica para absorver mais ferro é uma gotinha de algum alimento que contém vitamina C, como fruta cítrica. Qual é a fruta cítrica mais utilizada? Limão. Também pode gerir um alimento com a vitamina antes de se deleitar com o fruto amazônico. Eu sempre falo isso na minha sala. Qual é o principal ferro presente no açaí, pessoal? Vocês lembram qual é o principal ferro? Me dá a valência dele. É o ferro mais 3. O principal ferro do açaí é o ferro mais 3. Tudo bem? É o ferro mais 3. Esse é o principal ferro do açaí, tá, pessoal? Aí o que que acontece? Quando você pega o ferro mais 3, quando você pega o ferro mais 3, e aí você adiciona a fruta cítrica não é um antioxidante. Se ela é um antioxidante, ela funciona muito bem como o quê, pessoal? Como forte o quê? Se ela é um antioxidante, ela atua como forte o quê? Boa, Isabela. Boa, Maria João. Então, se ela é um forte antioxidante, ela atua como um excelente redutor. Não é o ferro mais 3? O que ela vai fazer com o ferro mais 3? Reduzir para ferro o quê, pessoal? Mais 2. E aí, veja, analisar a técnica. Não é isso? Eu estou utilizando uma técnica que utiliza seres vivos, eu vou ter que interpretar e eu vou ter que analisar a implicação para a saúde. Então, se eu estou tomando açaí, eu coloco ali uma vitamina C, eu sei que eu vou ter um combate a um problema de saúde. Qual é o problema de saúde que está associado à carência de ferro? Qual é o gabarito?
Letra E. Beleza? Ó, da habilidade 29, resolvemos aqui quantas no total? 1, 2, 3, 4, foi isso? E 5 questões. 5 questões. Tá? Osteoporose tem a ver com cálcio. Gota é um problema na metabolização do ácido úrico. E aí forma um cristal de urato, e esse cristal de urato ele se acumula, né? Se acumula nas tuas articulações, então tem uma dor articular enorme. Uma das piores dores que uma pessoa pode sofrer. Eu já passei por crise de gota. É absurda a dor. Tudo bem? Como evitar? Cara, reduzir bebida alcoólica é um problema que tem uma essência genética também. Reduzir bebida alcoólica, tomar bastante água, fazer atividade física, reduzir também, não é reduzir, mas evitar o excesso de ingestão de proteína. Bebida fermentada é uma lástima, especialmente cerveja. Beleza? Tudo bem, pessoal? Galera, quanto à habilidade, ficou confortável para vocês entenderem o que essa habilidade quer? A sétima, depois corrige. Não vou gabaritar nada. Depois eu entrego o gabarito para vocês. Tá? As outras questões vocês vão pegar o gabarito mais tarde e aí façam a correção, tá bom? Para não influenciar ninguém. De repente alguém não fez ainda o material, então dá oportunidade para todo mundo fazer. Beleza? A habilidade ficou confortável? Show. Show. Vamos para uma outra habilidade que é complementar a esta. Olha lá. Olha a habilidade 30. Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. Cara, avaliar é complicado, né? Porque se tu fores numa escala crescente de nível de hierarquia, de pensamento, etc., avaliar é um dos últimos, tá? Porque você precisa identificar, conhecer, reconhecer, associar, interpretar, né? Então, você precisa ter tudo isso para que você possa, então, avaliar, né? Então, avaliar é a mesma coisa que praticamente julgar, né? Então, você precisa ter muitos conhecimentos. Não à toa é a última habilidade. Muitas vezes a gente afirmava que o nível de questão, o nível de dificuldade da questão estava diretamente associado ao verbo. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão da habilidade 30, como ela é uma questão que você vai avaliar, ela, por exemplo, teria um valor maior do que a habilidade 17, que pede para associar, do que a habilidade 28, que pede para associar. Entenderam o que eu quis dizer? Hoje em dia, isso não é todo uma regra, tá? Mas antigamente nós falávamos isso. Mas vamos pensar que se de repente eles ainda mantêm esse posicionamento. Então, aqui eu estou trabalhando com duas habilidades cujo nível de questão, de dificuldade, certamente vai ser um nível um pouquinho elevado. Que de repente vocês estão falando, poxa, o Marcos está falando elevado, eu peguei aquelas questões e acertei de boa. Não tem problema nenhum. Né? A grande questão é não perder as que são consideradas mais fáceis. O que a gente vai fazer? Avaliar. Avaliar o quê? Proposta. Proposta de alcance individual ou coletivo. O que essas propostas precisam fazer? Elas precisam analisar, né? Na verdade, identificar a que está associada à preservação e implementação da saúde individual.
Me diz duas medidas coletivas que estão associadas à saúde. Quero duas. Para eu, quando chegar em casa, tomar meia dúzia ou 12 tranquilo. Boa, Duda. Boa, boa, Maria João. Vacina. O que mais? Tô quase, tô quase, tô quase. Só quero um estímulo. Máscara, boa, Ronaldo, mas não era essa que eu queria, mas tá correto. Quero outra. Soro não. Prevenção, saneamento, boa, Tamires. Show. Duas que são importantes: vacina e saneamento, né? Vacina e saneamento. Mahara, gostei do preservativo, faz toda a referência à habilidade, está perfeito para a habilidade, mas eu queria essas duas respostas, tá? Queria essas duas respostas: vacina e saneamento. E existe uma terceira que é muito importante também, que tem tudo a ver com a nossa região, porque nós somos uma região onde há muita arbovirose. Arbovirose. O que seria a arbovirose? Seriam doenças transmitidas, causadas por vírus transmitidos por insetos. O que muitos desses insetos utilizam para se reproduzir? Água parada. Então, evitar o acúmulo de água. Falaram aí água potável, né? Então, seria um tratamento de água. Compreendeu a sacada? Por isso que eu falei para muitos alunos, muitos alunos e muitas alunas que aqui estão, ou que vão assistir essa aula depois, me falavam assim, mas Marcos, e as habilidades? Cara, não é muito mais fácil você entender a habilidade quando você domina o assunto? Concordam comigo? Quando você domina o assunto, quando você sabe que vacina serve para prevenção, quando você sabe que as medidas de saneamento básico reduzem a transmissão de doenças causadas por animais, especialmente aqueles animais cujos ovos são eliminados por meio das fezes. Quando você faz um tratamento de água, ou seja, uma água de qualidade para a população, reduz o número de casos de doenças. Então, a partir do momento que você tem o domínio do assunto, a partir do momento que você tem o domínio do conteúdo, você consegue analisar a habilidade, né? Você consegue identificar isso. Então, por isso que eu falei, sempre falava, cara, deixa a habilidade para a revisão, bora primeiro saber biologia. Então, a partir do momento que a gente sabe biologia, a partir do momento que trabalhamos a biologia, depois a gente vai aplicar naquilo que o Enem quer de vocês. Por isso que vocês estão desenvolvendo, estão evoluindo, estão melhorando. Eu tenho absoluta convicção que no dia da prova vocês estão no nível que é o nível de excelência. Uma galera está acertando 21, 22, 23, 24 lá do simuladinho de biologia. Uma galera, tá? Uma galera mesmo. Todo mundo, a galera que está fazendo, está botando para dentro. Então vamos lá. De acordo com o texto, o aumento do caso dessa doença pode ser explicado. Beleza, ele está falando do aumento do número de casos de doença. Qual é a doença causada citada no texto? Sífilis. Digam para mim, como é que a sífilis é transmitida principalmente? Relação sexual. Gostei do sexo. Relação sexual. Relação sexual completa para mim, desde que não tenha usado o quê? Pronto. 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 Cara, eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão pegar a prova, vocês vão arregaçar a prova de biologia. Cara, vocês vão arregaçar a prova de biologia. Eu quero é isso. Eu não tenho dúvida, cara. Tenho dúvida. Que a partir do momento que você consegue linkar tudinho, parece que tudo faz sentido na cabeça de vocês. Todos aí entenderam por que a letra D de dado? E eu estou fazendo igualzinho o jeito que eu falei para vocês. Vamos fazer desse jeito. Vamos para outra. Vamos para a nona.
para reduzir a proliferação do organismo causador da doença. Galera, vejam, 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 vejam. Olha a habilidade, avaliar a proposta de alcance individual ou coletivo, identificando aquela que visa a preservação e implementação da saúde individual. Olha o que ele diz, para reduzir a proliferação do organismo causador da doença. Ou seja, você está fazendo um método aqui terapêutico ou profilático, pessoal? Boa. Medidas profiláticas. Vamos analisar a doença. Qual é a doença que ele está falando? Micose. Micose é uma doença causada por que tipo de organismo? Fungo. Vai se utilizar antibiótico para isso? Não. O fungo, ele é uma praga, porque existem dois fatores que fazem com que ele se multiplique com velocidade. Quais são os dois fatores que aceleram a multiplicação do fungo? Umidade, o que mais? Alta temperatura e elevada umidade. Tudo bem? Alta temperatura e elevada umidade. Tá de boa? Diante disso, qual é a medida que você vai usar para evitar o número de casos dessas doenças? Há alguma dúvida, pessoal, no porquê a letra B? Não, né? Tudo confortável, tudo de boa para gente? Boa. Vamos lá para a 10ª. Para um controle eficiente dessas doenças, essa medida deve ser integrada a outras, como? Vamos lá. Para um controle eficiente dessas doenças. Eu não estou falando mais uma vez de profilaxia, mais uma vez eu estou falando de profilaxia. Aí ele diz assim: quais são as doenças? Aedes aegypti está associado a quais doenças? Febre amarela, chikungunya, zika, dengue, tudo bem? Aí fala, a produção de mosquitos geneticamente modificados pode tornar-se uma das armas mais eficientes para o enfrentamento das epidemias de dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Machos transgênicos, dotados de espermatozoides defeituosos, foram criados no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os ovos resultantes da cópula entre esses machos e fêmeas selvagens são inviáveis. E isso contribui para a diminuição da população do Aedes aegypti. Aí fala assim, para um controle eficiente dessas doenças, essa medida, que é a utilização desses insetos geneticamente modificados, precisa ser integrada a outras. A outras. Tudo bem? Quais seriam as outras medidas integradas a esta que trariam melhor resultado na redução do número de casos dessas doenças? Entenderam por que eu confio em vocês? Erro da D, posso? Consumo de água apenas potável tem relação com as doenças citadas em cima? Não. Perfeito. Por isso, Isabela, por isso. Água potável, você pode associar
por exemplo, a qualquer doença cuja infecção seja por meio da ingestão de água. Exemplo, a gente pode falar ah, de entamoeba histolítica, a gente poderia falar de doenças bacterianas, amebíase, né? A gente poderia falar, que mais? De doenças que são até mesmo causadas por animais, como cisticercose, cólera, que é causada por bactéria. Então, qualquer tipo de doença que tenha associado a ingestão de água, a água potável é a melhor alternativa de profilaxia. Por nada, Larissa. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer essa aqui, depois vocês fazem a outra lá. Considerando o modo de transmissão dessa doença, são medidas profiláticas. Qual é a doença que ele está falando no texto? Malária. Aí fala, uma vacina para malária apresentou eficácia de 77%, o que pode se converter em um grande avanço da saúde pública. No Brasil foram registrados 157,4 mil casos de malária em 2019, concentrados principalmente na região norte, até mesmo porque aqui é uma região endêmica. Tudo bem, pessoal? Essa palavra endêmica, vocês sabem o que significa? Endêmica é aquela região onde o número de casos da doença é muito grande, faz parte daquela região. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem para a Amazônia, sabe que aqui tem muita malária, muita leishmaniose, porque aqui é uma área endêmica dessas doenças. O que é uma epidemia? Uma epidemia é quando tem um grande número de casos numa determinada área, fora do padrão. É uma epidemia. Pandemia, quando essa epidemia é em escala mundial. Tudo bem? Então, considerando o modo de transmissão dessa doença. Quando eu falo em malária, olha o que ele fala. Parasitas transmitidos pelo mosquito anófilis. Epidemia. Eu tenho um número de casos esperado, tá? E aí vamos supor que esse número de casos esperado é muito acima daquilo que a gente previa. Então, isso é considerado um quadro epidêmico. Ele já disse que é transmitido pelo mosquito anófeles. Tudo bem? Então, ele já disse que é transmitido pelo mosquito anófeles. Então, ele fala, considerando o modo de transmissão dessa doença, são medidas profiláticas recomendadas. Recomendadas. Qual seria a letra para você marcar aí? Desde dado. Não é tranquilo, galera? Show de bola. Show de bola. Ó, eu vou parar aqui a gravação